Amigos, neste vídeo eu quero conversar com você sobre o que melhorou no time do Grêmio, os fatores positivos do time do Grêmio após o jogo diante do Ceará. O que o Grêmio melhorou? Por que melhorou? Onde estão as virtudes da equipe? O que aconteceu de bom? Se há razões para entusiasmo ou não? Se há surpresas com o rendimento deste ou daquele atleta ou não? A verdade é que o Grêmio melhorou na relação com ele mesmo, o Grêmio melhorou. O Grêmio foi mais efetivo, o Grêmio foi melhor organizado em campo, o Grêmio fisicamente melhorou. Vamos analisar estas questões e saber o que realmente ocorreu e por que isto ocorreu. Porque constatar que houve melhora é legal. Agora é preciso saber o que melhorou e por que melhorou. Mas antes eu quero te fazer um pedido. Ativa o sininho, te inscreve no canal, deixa aquele joinha aí, compartilha o canal com os teus amigos. Vamos falar sobre as melhoras do Grêmio. Elas ocorreram. Talvez não sejam as ideais, talvez não sejam, mas houve melhora sim. Vamos começar pelo setor defensivo. Bem, ficou provado que o Chapecó tem que ser mantido no gol como titular, embora alguns entendessem que poderia mudar. O Felipe até disse na entrevista de final de jogo que dará a oportunidade ao Breno para que ele jogue algumas vezes, porque senão ele será punido por ter ido para a seleção. Perfeito. É isto que tem que fazer. E nisto aí o Felipe é mestre, porque o Felipe foi treinador da seleção brasileira. Ele sabe que na seleção os titulares treinam muito pouco e os reservas treinam menos ainda. Então ele sabe muito bem como funcionam estas questões. O sistema defensivo do Grêmio melhorou, está mais seguro, não sofreu gols. A presença do Rafinha na lateral esquerda deu uma outra condição. O Wanderson na direita precisa de orientação, mas ele precisa de um controle remoto para que module as suas atividades em campo. É isso que ele precisa. Precisa trabalhar, e o Felipe já descobriu isso. Então está fazendo com que ele melhore. E na zaga? Bom, na zaga sem o Jeromel e o Kahneman, o Juan e o Rodrigues estão dando conta do recado, então está bem. Passando para o meio de campo, o Grêmio tem jogadores para formar o meio de campo. Não será o meio de campo da seleção, mas será um bom meio de campo, sim, com o Thiago Santos, o Vijaçante e ainda a presença do Lucas Silva e mais alguns meninos aí, como o Fernando Henrique, como o Matheus, como outros jogadores que vêm da base, eles podem contribuir e formar. O Grêmio tem um meio de campo capaz de jogar. Capaz de jogar. Claro que tem um meio de campo capaz de jogar. O meio de campo que, se não é o suprassumo, com estes jogadores o Grêmio consegue andar, consegue se arrumar melhor. No setor ofensivo, o Grêmio já teve muitos e jogadores ótimos, muitas esperanças. Depois alguns até perderam o padrão e parece que agora começaram a voltar novamente a esta ideia, a esta compreensão e o apoio do treinador. Ele sabe lidar com estas coisas. O Filipão tem o seu problema, assim, que eu entendo, detecto, como talvez nem seja um problema, mas uma dificuldade que ele tem é porque ele gosta muito de se defender muito primeiro. E ele pode se defender, mas não precisa ser tanto. E atacar os adversários com maior insistência. E é aí que ele tem dificuldade para formar as suas equipes ofensivamente. Mas ele tem ali o Ferreira, que é indiscutivelmente um dos melhores atacantes do futebol brasileiro. Não adianta dizer que não é, vaiar, mandar contra, não adianta nada. O jogador ficou 15, 20 dias com Covid, mais 30, 40 com uma lesão no joelho, é evidente que não poderia render o que vinha rendendo, né? Mas nesse jogo aí já se viu contra o Ceará que ele sempre recebendo marcação dobrada, ele foi sempre superior. Então o Grêmio tem como formar um ataque ali com o Ferreira, o Diego Souza, que é um bom cabeceador, boa técnica, é um camarada que sabe jogar, o Borja com uma outra característica também pode formar um ataque. Tem ali o Alisson, que é um jogador que é um condutor de bola, é muito mais um auxiliar do setor defensivo, mas é um jogador para compor a equipe e este não vai perder a posição, porque este o Felipe não tira, ou no meio de campo ou no ataque. Este joga num dos dois setores. Outro jogador que deu uma boa resposta no jogo contra o Ceará, pela movimentação que teve, enfim, pelos momentos até de envergadura que apresentou, foi o Jonathan Robert. E o Campas, que não foi aproveitado. E vocês imaginem, se o Felipão colocou o Jonathan Robert, o Alisson, colocou o Borja voltando de viagem, o Diego, e não colocou o Campas,
é porque esse é menos do que se diz que é. E o Felipe já deu a entender que ainda não tem por que escalá-lo no lugar de quem jogou hoje, o que significa que ele contra o Flamengo ficará também na reserva. E o Grêmio melhorou na preparação física, na parte física, não foi por ter treinado todo aquele tempo, não. O Grêmio também melhorou na parte física porque correu mais acertado, porque o Grêmio foi melhor taticamente, o Grêmio foi melhor organizado em campo. E aí, o Felipe soube organizar melhor a equipe em campo e fisicamente os jogadores souberam render mais. Então se percebe que o Grêmio melhorou bastante na relação com ele mesmo. Se não tivesse melhorado, não teria vencido o Ceará, porque foi assim em outros jogos, em Porto Alegre, perdeu para adversários, inclusive inferiores ao Ceará. O Grêmio melhora, tem que ter calma, muita calma nesta hora, como você diz, mas precisa ter. Lentamente o Grêmio poderá, e eu acredito que sairá da zona do rebaixamento, mas é preciso ter muita calma. Um abraço.